Eu vou passar aqui já imediatamente para o Chico. Já fiz a apresentação do Chico, né? Mas lembrando que o Chico, a gente tinha convidado, fazer aqui uma justificativa, a gente tinha convidado o pessoal da Frente de Luta por Moradia para participar aqui desse debate, e eles não puderam vir. A gente sabe que hoje, por exemplo, está tendo uma reunião lá na prefeitura, com o prefeito Fernando Haddad, para discutir algumas questões que são do interesse, que tinha representação do movimento lá. Mas, de qualquer forma, embora o Chico não vá suprir a apresentação que eles fariam, o Chico também é uma pessoa que, além de ser um professor, uma pessoa do assunto, atua lá com organizações populares na luta por política de habitação no centro já há muitos anos. Então, essa contribuição que a gente vai ouvir agora. Muito obrigado, Chico. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com o Eduardo, com o Caio, amigos aí de vários anos, não tantos anos assim, poucos anos. E acho que é super bem-vinda essa discussão, esse debate sobre habitação em área central e a gente fazer essa reflexão aqui nesse momento que nós estamos da cidade, né, e do país. Então, assim, na verdade foi na correria, né, um pouco que eu preparei também o material, mas eu basicamente não é fruto de uma pesquisa financiada, uma pesquisa que participou muita gente. Na verdade eu peguei alguns dados de uma dissertação de mestrado do Dito Roberto Barbosa, que fez um mestrado lá na Universidade Federal do ABC. Ele fez sobre o tema do centro, então tem alguns dados ali que ele nem sabe que todo lugar que eu vou eu fico usando esses dados aí, ou ele fica sabendo pelos outros depois. Mas não dá nem tempo de eu falar para ele, porque ele corre tanto de um lado. E aí, mas tem umas coisas interessantes. E em 2011 eu fiz um período de pós-doutorado, tive a oportunidade de fazer um pós-doc lá na Europa, fiquei 5 meses em Londres e 4 meses em Genebra, mas eu rodei, fiz 60 entrevistas na Bélgica, na Alemanha, na Suíça, Itália, Inglaterra. Deu uma rodada legal, assim, fiz aquilo que a vida inteira sonhando em fazer, né? Consegui fazer, entrevistar com gente, andar e conhecer muita gente. O tema das entrevistas e das visitas que fazia era habitação em área central na Europa. Se isso é um tema lá ou não era, né? Então eu estava muito encasquetado por isso. E voltei descobrindo um monte de outras coisas que talvez tão ou mais importantes do que, né, como sempre, né? E aí eu vou trazer um pouquinho dessa reflexão aqui também, de algumas coisinhas, né, nesses slides. Então, eu primeiro, talvez assim, na minha apresentação, eu não vou falar da Minha Casa Minha Vida, né? Assim, praticamente vai ser bem diferente do Caio. E eu vou falar de centro, aquela concepção um pouco dos anos 70 mesmo, do centro, né? Que eu acho que tem uma coisa, mesmo a gente sabendo das centralidades e que tudo, né, essa questão de centralidade de centro-periferia se relativizou muito, e tem toda uma relativização muito grande, e toda uma discussão muito mais complexa do que centro-periferia, mas o centro histórico, né, a subprefeitura da Sé, Moca ali, tem um valor simbólico, né, histórico e simbólico, e um peso de produção de equipamentos ali, que também é uma densidade muito grande, né? E tem uma luta de vários movimentos, concentrado também naquela região, então tem um foco aí, minha fala vai apresentar um pouco isso. Então, só para o contexto, né, comentar coisas que todo mundo que está aqui já sabe, então não vou nem perder muito tempo com isso, né? Essa acessível valorização imobiliária que a gente tem passado nos últimos anos, apesar dessa a gente tem um arrefecimento nesse momento, né? Ainda hoje de manhã, estava numa reunião da Operação Urbana Centro, tinha um empresário daquela, de uma construtora, Cetim, era o dono, o presidente da Cetim, estava fazendo uma apresentação lá para a gente, né? E ele usava essa expressão, ele falava, não, o mercado imobiliário tem um arrefecimento, mas os preços ainda não caíram como todo mundo está achando que ia cair, né? Então a gente teve essa centralização imobiliária muito forte, né? Essa segregação socioespacial, a coisa das cidades piorando, né? Essa coisa do Estado contra os pobres, tantas vezes a gente vê os governantes, né? O Estado atuando e piorando, aumentando a vulnerabilidade, né? Enfim. Esse problema da financiarização e mercantilização da moradia, né? Por exemplo, o Cetim apresentou, né, que eles estão fazendo vários empreendimentos no centro, tem muitos lançamentos no centro de unidades muito pequenas, né? Os arquitetos chamam de compactas, né?
é uma palavra bonita, né, para dizer, falar de um apartamento de 18 metros quadrados. Não, você só vai para dormir, fica tranquilo. Você passa o dia na rua, você vai acordar, sai. Rapidinho. E aí ele falou, estava falando disso. E assim, 1/3 das pessoas que têm comprado esses apartamentos compra para morar e 2/3 compra para investir. Né? Então compra para investir e para alugar, como investimento. Então, na verdade, a questão da produção da moradia, uma grande fatia dela muito voltada para investidor mesmo, né? Dinheiro para fazer mais dinheiro, valor de troca e não valor de uso. Isso acho que é uma coisa que é importante. E a descontinuidade das políticas públicas, né? E o tempo de maturação da habitação, né? Assim, uma política de habitação para a cidade a gente tem que antever 20 anos antes, né? Se você quer alguma coisa, a gente quer que alguma coisa aconteça daqui a 20 anos, vamos começar a discutir agora. Vamos começar a discutir agora, o pau quebra agora, porque daqui a uns 20 anos, quem sabe, a gente tem, né, um parque público de habitação. Então, são variáveis assim, que eu achava legal, por favor. Aí, assim, do mestrado do Dito, ele fez um levantamento, que foi um levantamento importante, não está tão nítido, mas depois eu consigo deixar, que são de todos os empreendimentos que foram produzidos no centro, né, na subprefeitura, a quantidade de unidades produzidas nos últimos 25 anos. Então, desde os primeiros mutirões lá, Celso Garcia, Amado de Deus, na gestão da Luiz Erundina, do programa lá de Cortiço, né, Cláudio Manetti, lá na prefeitura, né, o Edu estava lá também, né, Edu? Todo o povo lá que começou, os pioneiros lá da gestão da Erundina. E aí, por exemplo, os programas municipais. Então, a Prefeitura de São Paulo produziu nos últimos 25 anos umas 2.000 unidades. É legal para a gente ter uma ideia de escala também, né? Pouquíssimo, né? Super. Pode passar o próximo, 20 empreendimentos, né? Isso em 25 anos. Isso em 25 anos. Período de 25 anos, a Prefeitura de São Paulo. De 1990 até 2015. De 90 a 2015, a Prefeitura de São Paulo produziu umas 2.000 unidades. A CDHU, por sua vez, também, por volta de 2.000 e poucas unidades, uns 23 empreendimentos. Teve o PAC-BID, eles tiveram financiamento do BID, né, que também foi importante. Muita articulação com os movimentos, muitas unidades aí com os movimentos, o pessoal do Fórum dos Cortiços lá, né? A Garcia participativamente, vários empreendimentos, tem ainda Belém distribuído na Moca, no Paris, bastante coisa, Brás. Conjuntinho, são escalas menores, não tem nada nenhuma, não dá para comparar com a Minha Casa Minha Vida, que é uma produção massiva para tentar encarar o déficit quantitativo. Isso aqui é uma coisa, né, de centro de São Paulo, conjuntos menores, pode passar. E aí também uma produção, né, o PAC-BID também continuando, né, da CDHU, né, outros empreendimentos da CDHU, pode passar. Da Caixa Econômica Federal, também um quadro de um número de empreendimentos, né, 18 empreendimentos, tudo no centrão também, né, então os PAR, desde o tempo dos PAR, Caixa, né, que já era o Programa de Arrendamento Residencial, né, então Joaquim Carlos, Escala Jorge, né, aí a Luciana aí, lutadora, né, o Conselheiro Crispiniano, que está sendo agora, que está terminando, vários problemas, Hotel São Paulo, um monte de coisa, coisas que também tinham parceria com a Prefeitura da gestão da Marta Suplicy. Não é muito fácil fazer essa separação, mas foi um exercício, 1.000 e poucas unidades, pode passar, e um quadro aí final que sintetiza que a produção total nesse período, 6.381 unidades. Né? Quando o Dito construiu esse quadro final, era uma depressão, a gente estava em depressão, vamos beber hoje, né? Por 25 anos lutando, levando porrada, integração de posse. E aí a gente fica se perguntando, quantos foram despejados do centro nesses 25 anos? Né? Porque acho que esse é um balanço também importante, né? Aí, de novo, né, mostrando os advogados populares aí que ficam ajudando a segurar na hora do despejo. De todo jeito, são números importantes para quando eu entrevistei um assessor da ministra de Habitação lá da Bélgica, ele dizia que para os próximos, que com esse momento neoliberal deles, os próximos 20 anos, eles tinham uma meta de produzir 5.000 unidades no centro de Bruxelas nos próximos 20 anos. Quer dizer, Bruxelas é uma cidade muito menor, é um país muito mais rico, é muito difícil fazer essas comparações, né? Mas só para a gente ver que é um problema também de outros países. Quer dizer, a capacidade de produzir muito numa área central é reduzida por uma série de razões aí que todo mundo sabe, preço muito alto, etc. E tal, né? Pode passar. Aí, assim, a habitação era central, as dificuldades, né, de produzir, que são muitas, né?
Hoje o empresário lá da Cetim, ele falava da dificuldade que eles têm de conseguir terreno e de conseguir imóveis e de conseguir alguém que topa viabilizar, até para eles poder viabilizar, eles com dinheiro na mão, falando, com o dinheiro mostrando na cara do proprietário, e não conseguem viabilizar as coisas, ele falando isso, e as dificuldades depois para manter as famílias também. Acho que isso é uma reflexão importante, porque muita gente que entra nesses conjuntos, nem todas as famílias estão, vamos lá. Então, assim, as estratégias, algumas já utilizadas aqui no Brasil, em São Paulo especificamente, a gente tem a habitação pública, por exemplo, a locação social, que é uma estratégia um programa que foi iniciado lá na gestão da Marta Suplicy, e que a propriedade não é privada, é individual, a pessoa, em tese, não pode vender, a propriedade da prefeitura, e que aí, pelo que a gente percebe, é um investimento de mais longo prazo, assim, a moradia não vira uma mercadoria imediatamente, ela é um bem de um investimento mais permanente, e que ela deveria servir aquela família durante um determinado número de anos, e depois uma outra família, em tese, entra, e ela vai servir durante muito tempo para várias famílias e não vai ir para o mercado tão rapidamente. As EIs, nós estamos em plena discussão aí da precarização das EIs, o famoso PL, que está sendo discutido aí no pau geral, em plena gestão do Haddad, para tentar segurar. As EIs seriam um instrumento importante para tentar, uma estratégia para segurar a habitação central. E uma estratégia que a gente praticamente não tem aqui no Brasil, mas que tem bastante na América Latina, por meio das cooperativas, e também lá na Europa também me chamou bastante atenção, que são as formas coletivas de propriedade, na América Latina, as associações e cooperativas habitacionais. Lá na Bélgica eu conheci o Community Land Trust, que é uma experiência que tem nos Estados Unidos também, e que é bastante interessante, que é uma forma compartilhada. Claro que são coisas alternativas, que talvez é difícil de produzir muita massa em escala muito grande, mas a gente tem que apostar em mudanças culturais, Então, acho que vale, a gente tem que se debruçar um pouco, pode passar. Aí, então assim, o desafio, de proteger o patrimônio público, esse investimento público que a gente faz na moradia, da especulação, da valorização imobiliária, como é que a gente pode encarar isso, Uma forma é proteger o mercado por meio considerando que a moradia é um bem público, assim como a gente protege vaga em universidade, quando a gente tem uma universidade pública e cota, é um jeito, você está forçando a barra, é meio agressivo, mas política pública de tentar corrigir distorção histórica. E a outra forma é a coletivização da propriedade na forma, por exemplo, do Community Land Trust. Lá na Bélgica, por exemplo, tinha um esquema muito interessante que eles faziam, Eles tinham um conselho gestor, um conjunto habitacional, e eles tinham um conselho gestor, esse conselho gestor tinha assento um terço do governo, pessoas do governo, um terço de moradores residentes e um terço de entidades, ONGs, bairros e movimentos da região. E qualquer pessoa que quisesse vender o seu apartamento, ele tinha que ter uma aprovação desse conselho dentro. Quer dizer, a pessoa pode vender um apartamento se você está no Community Land Trust, mas você tem que ter aprovação dentro desse conselho. E você só pode vender por no máximo 20% a mais do preço que você pagou. Não dá para você vender, não vou vender, quanto é? Estou vendendo, estou ganhando 500% em cima. Não pode, não tem papo. No máximo 20%. E o cara que vai entrar vai ser analisado também. Só vai ver se acha que o cara aqui é um cara legal, que tem a ver com a comunidade, aquele lá é uma comunidade. Então, tem umas coisas interessantes que você fala, bom, é meio revolucionário e meio maluco falar disso aqui na Casa da Cidade, no Brasil, em pleno Minha Casa Minha Vida, a gente, depois de tudo que o Caio e o Edu falaram, mas eu acho que são coisas que não é impossível. Tem gente que faz, então a gente também pode fazer, ou pelo menos refletir sobre. Próximo. E aí, então, tem esses mecanismos que eu comentei, pode passar. Pode passar a próxima. Essa aí é uma imagenzinha, de um conjunto lá, na periferia de meio intermediário, de Bruxelas, Hoje ele vai ficar sabendo que está usando uma habitação. Olha aí, ó. Agora eu vou pular o. Estava falando de que eu estava usando os slides do teu mestrado aqui, mas que eu nem tenho tempo de te avisar que eu vou usar. Não pagou direito autoral, não usa. Mas ele deu crédito. Deu crédito. Ele deu crédito. Tô brincando. Eu quero que ele é advogado. Já chega para vocês. Aí, então essa aí é uma fotozinha, lá são casas passivas, que são essas casas que praticamente gera, o balanço energético é quase zerado, ou ela gera mais energia do que consome, muita
isolamento térmico e acústico, principalmente, né? Muito painel solar fotovoltaico, uma beleza, né? País rico, é outra coisa. Estado de bem-estar social, mesmo com o neoliberalismo, é uma coisa incrível. Vamos lá. A gente fica, né? Aí, voltando, né? O que eu fiz esse balanço aí também, uma discussão que teve no Gaspar Garcia já faz um tempo, então, o que podem ser algumas aparentes vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, desvantagens, né? Por exemplo, da alocação social, né? O Estado tem que ter capacidade de produzir e administrar, e no caso de propriedade coletiva também, você tem que ter grupos organizados, o Estado tem que estar estruturado. Esse é um problema complicado. Várias pessoas que a gente fala disso, falam, não, mas a gente aqui é Coab, imagina, não tem condição de manter um parque público. Aí a discussão para aí, né? E aí, mas se a gente não avança também, a gente vai ficar sempre no nível da mercadoria, né? Enfrentar a cultura da casa própria, que é muito forte, né? Desde os tempos lá do Getúlio, etc e tal, e vai na contramão de toda a ideologia hegemônica, né, até mesmo nas esquerdas, né, de que o Estado, tudo que é do Estado é ruim, é ineficiente, tudo que é do mercado é mais rápido, fácil, eficiente, etc e tal. Então, tem que remar contra a maré. Pode passar. As aparentes vantagens, você protege do mercado e da especulação o investimento público, a moradia vira um bem público permanente, beneficiando gerações de famílias. Pode-se ter mais um elemento para construir um processo residencial ascendente, uma discussão que o pessoal faz aqui em São Paulo com a locação social, os 5 conjuntinhos que tem aí em São Paulo. Nos países onde tem mais oferta de locação social, as pessoas têm mais mobilidade para mudar de casa e de cidade. Na Alemanha, por exemplo, não é complicado. O cara está em Colônia, tem que ir para Stuttgart, enfim, na Alemanha, né? Mas tem uma facilidade aí de uma mudança, se for o caso. Aqui você tem que vender, quando é do cartório, vai para a porcentagem para você, vai dar um trabalho, vender, TBI, vender e comprar uma casa é uma coisa, uma loucura, né? E atender grupos que não têm condições de comprar, nem para fazer manutenção, às vezes, né? Então, por exemplo, na Inglaterra tem mais, aqui também, né? O proprietário tem mais responsabilidades, né? A moradia como um serviço, assim como a educação como um serviço, saúde e serviço, moradia também como um serviço, não só como um produto que eu dou, tchau, leva para casa, leva a casa, né? Vamos lá. Aí, aprendizados aí, né? A questão de, pessoal, essa questão hoje, essa questão ideológica a gente acha que já está meio superada, né? Hoje eu ouvi coisas desse empresário que eu fiquei chocado, assim, mas, por exemplo, um cara que eu entrevistei lá na Bélgica, ele estava brincando, ele falava, né? Se você coloca 100 famílias pobres numa área boa, você está gerando um gueto, mas se você leva 100 famílias ricas para uma região pobre, você está gerando um mix, né? Então, quanto que é ideológico, né? Então o cara falando, não, porque nós, a gente quer, o nosso produto é para pessoas que nem nós aqui, né? Que são pessoas que têm famílias, né? Não é para mendigos, não é para prostitutas, não é para, quer dizer, isso tem ainda no discurso aqui. Então, muito forte esse preconceito também, o centro, e uma coisa que a Hermínia costuma falar, uma das formas de manter o centro, de não deixar explodir o preço do centro, é também garantir pobres morando no centro. Isso também fica claro. Então, o preço não bomba quando está perto de um conjunto de habitação social. Alguns investidores não compram. E isso é bom, né? Pelo menos na minha opinião. Acho que é bom. Acho que é isso. Então, a gente tem que segurar os políticos, apoiar os movimentos, né? Segurar os despejos e lutar para isso, porque um professor lá da Inglaterra, quando eu perguntei para ele sobre essa questão de área central, ele fez uma brincadeira falando que na Inglaterra tem 3 coisas mais importantes que determinam o valor do imóvel, né? Ele falou, first one location, second one location, third one location. Então, a localização é tudo na vida, né? De acordo com os próprios ingleses, que é a terra do liberalismo. Né? Vamos lá, rapidinho. Então, CNTV, né? Vamos lá. Esse problema da segurança também, vamos lá. Tem algumas, pode passar. Eu vou passar meio rápido, que eu estou preocupado com o tempo, mas que é uma reflexão que o Dito fez, agora ele está aqui, é legal que ele vai participar também do debate no final, né? De maneira nenhuma. Que foi uma construção muito legal, que é uma reflexão sobre os movimentos e todo esse processo de luta na área central, né? Então, foi feita uma reflexão, por exemplo, tem essa referência do Roscoe, né, dessa Insurgente, o livro que ele lançou, o trabalho pesquisa que ele fez na periferia de São Paulo, né, usando metodologias lá da antropologia, entre outras.
E ele falando da insurgência, esse processo do formiguinha de construir no dia a dia a luta pela água, a luta pelo esgoto, a luta pela creche, pela moradia, pelo trabalho, né, ao longo de muitos anos, enquanto que isso, em alguma medida, nas periferias, um pouco isso que o Caio também estava mostrando aqui, né, o Edu também, né, é aquilo que 30, 40 anos atrás era uma precariedade total, não tinha nada, teve uma produção de periferia até pelas próprias, uma produção de cidadania pelas próprias mãos, pelo próprio suor, né. Pode passar. Uma imagem aí da periferia, né, das nossas áreas de preservação mananciais, pode passar. Depois teve uma outra pesquisadora, a Luciane, que ela veio, ficou estagiando 1 ano na União, né, era uma menina inglesa, fez doutorado lá na London School of Economics, e ela falou, olha, o que os movimentos de moradia da área central têm feito com a questão das ocupações, na minha opinião, ela tentou ir além da insurgência do rosto. Ela falou, olha, tem uma transgressão, né, tem uma cidadania transgressiva, que a moradia é um direito, só que para conseguir garantir esse direito, você tem que transgredir uma regra, uma norma do capitalismo, que é invadir uma propriedade privada para pressionar o Estado para poder você garantir uma coisa que você tem direito. Quer dizer, é surreal do surreal, né? Qualquer marciano voltaria rapidinho para o planeta dele, não ia entender nada das coisas que a gente tem que fazer para tentar. E ela falou, é uma cidadania transgressiva por isso, e toda uma discussão teórica bastante interessante. Pode passar? Né, aí um predinho lá na São João, da frente de lutas, alguma ocupação, né, uma das ocupações das muitas, tem no centro aí, pode passar. E o Paulo Freire, em uma passagem dele, né, ele fala dos processos organizativos, né, e ele usa uma categoria super bacana, que é essa do inédito viável, né? Quanto que a gente consegue com a educação popular, o trabalho do formiguinha, essa coisa do dia a dia de produzir, e do conhecimento popular, junto com o conhecimento científico, o conhecimento orgânico que você consegue produzir depois, produzir um novo, né? Conseguir construir uma coisa nova. Então, uma categoria que encerra uma crença num sonho possível, numa utopia que pode vir, né? Pode passar. E aí, né, muitos terrenos aí, áreas vazias no centro, né? Tem muita, apesar de não ter tanto terreno, mas tem muito estacionamento, muito prédio vazio, né? Pode passar. E os enfrentamentos aí, o Hotel Aquários, né? As lutas, pode passar. E o Dito, um dia, uma noite, lá espremendo ele, né, lá a gente na UFABC, espremendo, cansado pra caramba, quase de madrugada, ele soltou uma, ele falou, não, Chico, eu acho que está acontecendo, né, depois que a gente discutiu o Rosto e a Luciane, ele falou, não, está acontecendo uma pedagogia do confronto, né, a gente tem uma situação de confronto dos movimentos, toda essa situação que eu acho que o Dito agora explica melhor isso aí pra gente, que eu também estou tentando entender até hoje, mas que é um processo de aprendizado dentro das ocupações, né? A família, quando entra no movimento, nos grupos de origem e dentro da ocupação, em todo o processo que ela passa, cada passeata, cada seminário, cada ocupação, até uma reintegração de reunião que você faz, até os coletivos, os jovens estudantes que fazem reunião dentro das ocupações, você está num espaço que não é um espaço, que é um espaço que você sabe que a qualquer momento tem que sair dali, que é um espaço de transgressão, de insurgência, né? E tem um processo de aprendizado de toda essa opressão e desse confronto, né? Então, o que a gente pode aprender daí, né? Pode passar. E aí toda, né, uma série de processos que tem, né, e hoje muito mais complexo, porque além dos velhos movimentos sociais, né, a gente fala velhos, mas são jovens, né? São do nosso tempo ainda, mas também muitos contemporâneos, né? Esses coletivos horizontais, redes da internet, Facebook, etc. Da direita, a direita indo para as ruas também, a ultradireita indo para a rua. Então está bastante complexo isso tudo que pode passar. E já estou encerrando, né? Esses processos históricos, só para citar mais um pedacinho, que ocorrem no interior dos movimentos sociais de luta por moradia, por vezes não estão formalmente estruturados, sendo fundamental o papel das lideranças populares como facilitadores da compreensão do novo e dos desafios que se impõem para que sujeitos, de forma coletiva e solidária, superem etapas mais complexas do processo organizativo das lutas que ainda estão por vir. Então, apesar de ter sido pouca produção, a gente ficou super deprimido, né, o número dos 6.000 unidades em 25 anos, né, tem um simbolismo muito forte também. Assim como o centro tem todo o simbolismo simbólico e histórico do centro. Então, para a gente parar para refletir, né, a densidade é muito baixa do centro, toda a hora ferroviária, porque tem muita coisa ainda que precisa adensar e produzir mais, e muita coisa para ser feita, né? Pode passar. Aí, uma foto da Marconi, essa coisa das ocupações culturais também, né? Eles fazem um café da manhã na calçada,
tem essa coisa que já teve muito em voga na Europa, agora tem algumas ocupações que são por moradia, outras são culturais, outras já desvirtuou completamente, a gente nem sabe muito bem classificar, pode passar. A Vila dos Idosos, né, uma fotinho aí, o projeto do Dr. Vilheca, uma maravilha, um primor, né, que atende os velhinhos que estão lá até hoje, o Garnico, Dona Olga, uma coisa fora de série, pode passar. E aí algumas referências para a gente debater. Obrigado. Muito obrigado, Chico. A gente prometeu aquecê-los nessa noite fria, né, com um debate de altíssimo nível, aí, que acho que está todo mundo acompanhando. Né? O Edu quer fazer aqui alguns comentários, ele vai fazer 2 comentários, aí depois a gente abre aqui para as discussões. Não é exatamente comentário, não, era só acrescentar umas informações a partir do que o Chico falou. Os dados do censo, comparando os dados do censo de 91, 2000 e 2010, o centro de São Paulo se popularizou. Tem uma forte tendência à popularização por renda, por escolaridade e por classe social do centro de São Paulo. E é muito interessante porque a gente viu aí 6.400 unidades em 25 anos e a grande maioria, se a gente fizer um balanço aí das iniciativas públicas de renovação, repovoamento, reconstituição, recuperação, não sei mais o que não sejam habitacionais, o balanço geral delas era para ter reduzido a quantidade de pobre no centro e aumentado a quantidade de classe média. Porque tudo que o governo do Estado fez ao longo de 25 anos foi política para... As únicas políticas consistentes no tempo foram do governo estadual. E as políticas do governo estadual foram todas com uma lógica de substituir a população. E os dados do censo mostram que aumentou a quantidade de grupos populares, trabalhadores manuais qualificados e tal, e gente de renda mais baixa. Muito bem. Como eu disse no início, a nossa ideia aqui é que essas contribuições da mesa e agora do debate possam ajudar a gente a interferir nas políticas públicas que estão em andamento e estão sendo construídas na área de habitação. Então eu vou...